Estão animados, gente, para hoje? Amém. Gente, a gente vai ler bastante texto bíblico hoje, mas eu vou pedir para vocês abrirem e deixarem aberto apenas em um livro lá que a gente vai ler, tá? 1 Reis. E aí os outros vocês vão anotando e vão conectando comigo para a gente chegar no objetivo que a gente quer, que Deus compartilhou comigo. Vocês recebem a palavra que Deus tem para vocês nessa noite? Amém. Vamos orar, que oração não quer demais? Obrigada, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigada, Pai, pela palavra que o Senhor compartilhou ao meu coração e que fez algo tão bom no meu coração e que me modificou e tem me modificado. Eu creio que essa mesma palavra pode causar esse mesmo impacto na vida dos meus irmãos. Usa a minha vida como um canal limpo do Senhor, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, mas que os meus irmãos possam receber da boa porção da Tua palavra e serem transformados por ela, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 6. E é por aí que a gente vai ficar, tá? Apesar de eu ler outros textos, a gente vai ficar em 1 Reis, 1º e 2º. 1 Reis 6, vamos ler o versículo 30. Diz assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Temos um rei com um nome esquisito, chamado Acabe, né? Eu acho muito engraçado esses nomes do Antigo Testamento. Acabe foi um rei que fez o que era mal perante o Senhor. Nós vamos falar dessa galera em torno do rei Acabe, do profeta Elias, do profeta Eliseu. A esposa de Acabe, gente, sabe quem era? Quem sabe? A Jeza, que a gente fala, né? O espírito de Jezabel, aquela que manipula, aquela que quer matar os profetas do Senhor. Então, nós vamos falar sobre alguns personagens nessa noite. Elias é uma das melhores referências de profetas que nós temos no Antigo Testamento. Alguns fatos sobre Elias para refrescar a tua memória, aí, que talvez você já tenha ouvido. Ele enfrentou o rei Acabe e sua esposa Jezabel. Acabe, gente, ele começou a declinar quando ele, primeiro, se casou com Jezabel, que era fenícia, então foi um casamento afrontoso. E a Jezabel, ela adorava Baal. Baal era um ídolo, Baal eles chamavam de Deus da fertilidade, e os rituais a Baal eram bizarros, tipo, as pessoas se mutilavam, tinha prostituição, era uma coisa assim, muito abominável e muito diferente do que o Senhor estava acostumado a receber no templo. Então, Acabe, ele instituiu um altar a Baal, porque ele tinha esse poder como rei. Então, o coração de Deus para ele estava tipo, meu Deus, o que você está fazendo, cara? Né? Muitas pessoas defendem, né, a teoria de que mas ele foi manipulado por Jezabel. Foi manipulado? Foi, mas ele que era o rei, né? Assim como algumas pessoas colocam a culpa na Eva. Adão, tadinho, foi só manipulado. Cara, mas Adão também tinha que estar, né? Tinha que tomar as rédeas da situação, como homem, como sacerdote. Então, Acabe, sim, teve sua parcela de culpa por tudo isso que estava acontecendo ali em Israel. Muitas pessoas estavam sendo empurradas para adorar Baal. E nós sabemos que um dos primeiros mandamentos é: terás apenas um Deus, adorarás somente ao teu Deus. Então, o coração do Senhor estava despedaçado com isso. E ele começou a incomodar o profeta Elias. E o profeta Elias foi muito corajoso e se levantou contra Acabe, contra Jezabel. Mas Jezabel, ela ameaçou, né, Elias de morte, ela queria matar todos os profetas, ela era uma demônia, né? E ali em 1 Reis 18, a gente vê uma das cenas da Bíblia que eu mais gosto de imaginar. 1 Reis 18, você pode anotar aí, para você ler com o tempo depois. O profeta Elias propôs um desafio para mostrar para todos os profetas de Baal quem era Deus de verdade. E ele falou assim: vamos fazer um altar? E o Deus de verdade vai mandar fogo do céu. Se Baal é tão poderoso como vocês falam, se ele pode todas as coisas, ele vai mandar fogo do céu. E os profetas de Baal eram 450. Imagina isso num deserto. 450 caras esquisitões lá, com seus mantos negros, enfim, né? A história traz alguns fatos engraçados para a gente imaginar. E eles estavam ali dançando, se cortando, entrando em transe, clamando. Ele estava lá adorando aquele Deus deles. Horas eles ficaram, gente. Ele começou de manhã esse desafio e foi até meio-dia, passou da tarde. A palavra fala que estava chegando ali na hora do período do sacrifício da tarde e nada tinha acontecido. E sabe o que Elias fez? Ele começou a zombar deles. No versículo 27 de 1 Reis 18 fala assim: ao meio-dia
Elias começou a zombar deles. Ele falava assim, gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Então ele era corajoso, ele era debochado, estava ali zoando esse Deus que não era um Deus verdadeiro. E aí o que acontece? Elias queria tanto que Deus ia mostrar o seu poder naquela tarde, noite, estava começando a entardecer ali, indo para a noite. Ele pediu para trazerem muita água e ele encharcou o altar, né? Tinha ali um novilho, um sacrifício para ser consumido pelo fogo, e ele encharcou de água para ficar difícil mesmo. Ou seja, não seria qualquer faísquinha para realmente acender aquele altar. Tinha que ser fogo nervoso, uma bola de fogo caindo do céu. Vocês imaginam isso? Tem que ser, né? Tem que ser muito corajoso, tem que ter muita fé, tem que crer muito que o seu Deus vai mandar fogo do céu. E Elias era esse homem, tá? Que cria. E aconteceu, sim, que Deus mandou fogo do céu. E naquele dia aconteceu tudo que Elias tinha, né, profetizado. Veio fogo do céu. E todos os profetas viram quem era o Deus de Israel. Naquele dia, Elias mandou prender os profetas de Baal e os matou. Essa parte da matança, naquela época, era normal, era tudo espada, fogo, tiro, porrada e bomba, tá? Aí, 1 Reis 19, mais para frente, a gente vê que logo depois disso, pouco tempo depois disso, Elias entrou na maior crise. Por quê? Ele falou, eu vou morrer. Jezabel estava ameaçando ele de morte. Mesmo ele vendo o poder de Deus, absurdo, enorme. Ele sendo canal de Deus para aquilo tudo acontecer. Ele ficou com medo, ele se escondeu numa caverna. E ele começou a questionar seu ministério. Isso aconteceu já com você alguma vez, gente? Depois de você presenciar o poder de Deus, de você falar, caraca, eu sou filhinha de papai, olha o que ele fez para mim. Deus é muito na minha vida, você não está entendendo. Você já viveu um milagre esse ano? Que você falou assim, Deus é bom demais para mim, ele é vivão. E aí, logo depois, aconteceu alguma coisa que você fala, ai, será mesmo? Será que Deus pode fazer isso por mim? Elias entrou em crise. E eu acho tão brilhante essas coisas estarem na Bíblia, porque isso nos conecta. A vulnerabilidade de Elias, ela é tão nossa também. Quantas e quantas vezes a gente já se pegou? Logo depois de uma maravilha, de ver com os nossos olhos as maravilhas de Deus, a gente também já perdeu, deixou passar. E começou a questionar o poder de Deus, e começou a questionar se realmente era para continuar fazendo aquilo. Então, em 1 Reis 19, a gente vê Elias nesse processo de solidão. Eu queria mostrar um slide, eu fiz alguns slides para a gente gravar algumas frases específicas. Então, falando sobre a solidão que ele sentiu, lá no capítulo 19 de 1 Reis, vamos ler do 14... Não, vamos ler só o 14. 1 Reis 19. Diz assim, ó. Deus perguntou, Elias, o que você está fazendo aqui? Aí o 14 ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ele estava se sentindo único. Tipo, Deus, se me matarem, acabou, porque eu sou o único. Mas você realmente acha que ele era o único? Ou será que tinha mais crente ali que não se dobrava a Baal? Vamos ler o que Deus continua falando ali. 15 agora, versículo 15 de 1 Reis 19. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi. Guarde esse nome, tá? Jeú, que a gente vai falar dele também. Unja Jeú como rei de Israel e unja Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Para aí um pouquinho. Então, versículo 15 e versículo 16, Deus está falando, está cansado, mas levanta, que eu tenho mais para fazer na tua vida. Calma. Vai ter um sucessor para você. Aqui na Alcance a gente trabalha com isso. Nenhum líder deve ser insubstituível. Porque eu preciso treinar mais líderes, a gente trabalha dessa forma em célula, a gente trabalha dessa forma nas nossas frentes de serviço. Então, ele falou, calma. Vai lá, unge Eliseu, ele vai ficar no teu lugar. Unge esse aqui, unge aquele ali. Vai dando continuidade. E olha o que Deus continua falando para ele. 17. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Ou seja, não tem ninguém para você matar. Os seus sucessores aqui vão matar. Sei que você está cansado. No entanto, olha o versículo 18 que diz. Fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então você pode se sentir minoria, como se você fosse o único, a única menina da sua turma
que não namora, o único menino da sua turma que não tem assunto para falar com os outros, que só estão falando de besteira. E sabe o que Deus falou para ele? Quando ele falou, eu sou o único, eu estou sozinho. Ele falou, você pode ser minoria, mas você não está sozinho. Ele estava se sentindo, mas ele não era o único. A gente fala muito sobre isso aqui, não se deixe enganar pelo seu sentimento. Você pode se sentir, beleza, mas não se deixe enganar, não acredite, não dê tanto crédito para aquilo que você está sentindo. E o Senhor abriu os olhos aqui de Elias, que estava nessa crise ministerial. Então Deus falou, eu estou com você e tenho um remanescente de 7.000, tá bom? 7.000 para você ou você quer mais pessoas? Era minoria, se você fosse ver a população? Sim, mas calma, tem mais gente sofrendo com você. 1 Pedro 5, do 9 ao 10, tem um conselho bíblico sobre isso que eu amo, que diz, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará e confirmará, fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Então, o sofrimento, sentimento de solidão, sentimento de vai dar tudo errado, frustração ministerial, frustração nos seus relacionamentos, faz parte da vida. Mas você não está sozinho. Tem muita gente perdendo a amizade também porque escolheu Jesus. Tem muita gente desistindo dos seus próprios sonhos porque escolheu os sonhos de Jesus. É difícil, dói. Eu sempre falo para vocês cuidarem com o que vocês cantam, porque tem umas músicas que me mexem. Oh, meu Deus, será que essa pessoa tem noção do que ela está cantando? Deus vai cobrar isso de você. Porque você está falando. Não que vocês não devam cantar, mas cantar com entendimento. Amém? Então faz parte sofrer, mas calma que você não está sozinho. Como é reconfortante, né? Quando você está com alguma dor e você olha para alguém que está passando pela mesma dor que você. Você não quer que seu amigo esteja sofrendo. Você fala, estou com uma cólica. Sei lá, quem já sente cólica nos períodos de mulherzinha? Aí você olha para uma amiga sua, ela fala, amiga, eu também estou. Não é mais, dá a mão aqui, vamos sofrer junto. Então, sofrer não é bom, mas sofrer junto é menos pior, né? Não estamos sozinhos. Então, a gente falou de solidão, vamos falar de outra sofrência do crente, que é o anonimato. Isso vai contra tudo que tem sido pregado. Isso vai contra a popularidade, a performance, falando que você tem que ser um ministro mais top, que tudo que você escolher para ser, se você não for famoso, de nada adianta. Mas a Bíblia está cheia de texto apontando para o anonimato. Não importa se as pessoas vão conhecer seu nome ou não. Vamos para o próximo slide. Já está, que lindos, obrigada. Então, a gente falou de Elias, agora vamos falar de Eliseu. Quem é Eliseu? O sucessor de Elias. Tá? Ele foi discípulo dele, aprendeu com ele. E lá em 1 Reis, já mostra Deus falando para Elias sobre a ordenação dele. Você vai passar o cajado, ele é que vai ser o seu sucessor. E também lá em 1 Reis fala de Jeú. Vamos falar esses nomes para ajudar a guardar? Fala Elias, Eliseu e Jeú. Jeú, três letrinhas nesse nome, bem fácil de guardar. Foi o cara escolhido para matar a Jeza. Yes! Ela vai morrer. E lá em 1 Reis 19, 17, logo depois que ele fala, né? Que Elias não estava sozinho, ele vai dando as instruções, né? Para Elias. Vai acontecer isso, isso e isso. E é esse cara aí que você vai ungir rei que vai matar Jezabel. E nessa história, se a gente seguir lá para 2 Reis 9, presta bem atenção, que vocês vão ver o anonimato saltando assim ó, na sua Bíblia. Você vai falar, quem que é o cara? Não tem o nome dele em lugar nenhum. 2 Reis, vamos ler o comecinho do capítulo 9, tá? 2 Reis 9, logo no versículo 1. Quando vocês acham, vou tomar uma aguinha. 2 Reis 9, no versículo 1 diz assim: enquanto isso, o profeta Eliseu, que já era o sucessor de Elias, chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue esse frasco de óleo e vá a Ramote de Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi, dirija-se a ele, leve para uma sala longe dos seus companheiros. Pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem demora. Tipo, vai lá, faz isso, 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 unge o cara, dá um recado e sai fora. Foge, sai correndo. Versículo 1, o que fala sobre esse cara? Olha só.
Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas. Quem que é? Quem que é esse cara? Tem o nome dele aqui em algum lugar, gente? Elias era o cara. Eliseu era o discípulo do cara. Jeú, Deus já tinha mencionado, que era esse que seria ungido rei para poder matar Jezabel e acabar com aquela palhaçada de idolatria em Israel. Agora, quem ungiu Jeú? Você sabe me dizer o nome dele? Quem consegue procurar isso? Pode procurar no Google, pode procurar nos livros. Nome do cara que ungiu Jeú. Não tem o nome dele. A Bíblia fala, ele não é mencionado, ele é anônimo, e a Bíblia fala que ele era aprendiz do aprendiz de Eliseu. Ele era discípulo do discípulo do discípulo. Ninguém sabe o nome dele. Ele fez o que tinha que fazer, gente, e saiu correndo. Todo mundo está fazendo aquele desafio de falar e sair correndo? Ele ungiu e saiu correndo, porque foi isso que Deus mandou ele fazer. Deus mandou ele fazer uma coisa meio insana, mas ele obedeceu. E ele foi crucial para que essa história acontecesse. São várias pecinhas do quebra-cabeça. Se um atrapalhasse, já ia atrasar os planos de Deus. Não ia frustrar, porque Deus é poderoso, ele ia levantar outra pessoa. Mas poderia atrasar, ele escolheu fazer parte desse plano. Então eu te pergunto, quem é você? Você é filho de quem? Você é discípulo de quem? Talvez você fale, eu nem sou discipulado pelo meu líder, eu sou discipulado pelo discípulo do meu líder. Discípulo do discípulo é quem cuida de mim. Né? Isso me faz menor. Não, isso não te faz menor. Você pode ser anônimo na história, mas isso não te faz sem valor para Deus. Não precisa que as pessoas saibam o seu nome. A sua vida precisa apontar para um nome, que é Cristo. Não importa você ser famoso, você ter seguidores que daqui a 200 anos contem a sua história, igual contam hoje do Billy Graham, de grandes homens que estão lá na galeria, né, dos Heróis da Fé, de Hebreus 11. Esses homens não procuravam ser famosos. A fama era um efeito colateral, porque sim, quando grandes homens fazem grandes coisas, eventualmente vão ficar famosos, mas eles não estavam procurando plataformas, eles não estavam procurando fama. E é para esse lugar que o Senhor quer corrigir o nosso coração, é para esse lugar que o Senhor quer levar o nosso coração. Não importa se você não tem fama, não importa se você não é conhecido. Importa somente um nome. A sua vida precisa apontar para esse nome. E pronto. Será que a gente está tão desprendido assim? Ou se a gente quer fazer história? A gente quer ser conhecido mais do que levar Jesus a ser conhecido. João 3,30 diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Efésios 3,10 diz, a intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Quem é que tem que se tornar conhecida? A graça de Deus, o poder perdoador do Evangelho. É para isso que estamos aqui, a nossa vida aponta para Jesus. Não sei se o seu nome é bonito, se você já imaginou o seu nome sendo chamado por alguém em alguma conferência, se você tem sonhos a respeito do teu ministério. Às vezes Deus tem isso para você, eu não sei, mas esse não deve ser o objetivo da vida do crente. O microfone, o palanque, a fama, os milhares, mega, sei lá como é que fala, de seguidores olhando para você e assistindo a tua vida. Isso deve causar temor no nosso coração. Quanto mais te é dado, mais te é cobrado. E tem muita gente querendo isso a qualquer custo. A ponto de arriscar, perder até sua salvação, perder até sua alma. Mateus 10,42 diz, em verdade lhes digo que quem quer que seja, que der, mesmo que seja um copo de água fria, a um dos menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Olha que simplicidade. A Bia orou aqui sobre a gente ser usado por Deus no nosso dia a dia, no ordinário. Deus está vendo até se você deu um copo de água para alguém, qualquer um. Sem nome. Não importa o nome. Você é canal de Deus. Você é um utensílio que o Senhor usa. E é isso que importa. Ninguém vai lembrar. O copo da Maiara chamava Johnny. Louvado seja Deus pelo Johnny que me deu água. Não, ele foi um copo, um utensílio. Ninguém lembra. Agora vão lembrar do dono do utensílio. Você é ferramenta. Vão lembrar do nome da ferramenta, do dono da ferramenta, não do seu. Quem é o seu dono? É o Senhor? Então deixe que lembrem dele. Ninguém precisa lembrar o seu nome. A gente precisa parar de focar nessas coisas, que são coisas que o pessoal do mundo foca, porque eles vivem para esse tempo. A gente vive para a eternidade, amém? A gente não vive para esse tempo. Nós somos seres eternos, a gente precisa apontar para o eterno. Amém? Então, se ninguém nessa terra souber o seu nome, mas naquele dia ele te chamar de servo bom e fiel,
Zerou a vida, tá bom demais. Amém? Mateus 25, 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. A gente precisa viver para esse dia, gente. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o mundo. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, se você for chamado para ser um anônimo, se você for chamado para servir alguém grande, como Jeú. Jeú não foi um cara, nossa, páginas e páginas da Bíblia falando dele. Esse rapaz que foi o que ungiu Jeú, nem o nome dele foi mencionado, coitado. Mas e daí? Ele foi uma peça fundamental para se estabelecer a vontade do Senhor em Israel naquela época. E é isso que importa. A palavra não fala, gente, o nome dele. Mas sabe o que eu acho tão interessante? Eu amo esses textinhos do Antigo Testamento que escondem umas riquezas maravilhosas. E esse texto esconde uma riqueza. Que a palavra não fala o nome dele, mas a palavra fala o que ele carregava. Lá em 2 Reis 9, vou ler, a gente já leu, mas eu vou ler agora com ênfase no que ele carregava, tá? Diz assim: o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa, fala comigo, capa, por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo, diga óleo, e vá a Ramote de Gileade. São pequenas instruções, mas não fala o nome do cara, fala o que ele estava carregando. Ele estava carregando uma capa e ele estava carregando, pode passar para o próximo. Óleo, algumas versões diz azeite. Então as pessoas não precisam saber o seu nome se elas souberem, se elas verem o que você está carregando. Sabe qual que é o significado de capa? Autoridade. E o significado de azeite é unção. Esse cara não tinha nome na história, não era importante que falassem o nome dele, mas ele tinha recebido um chamado, e junto com esse chamado, a autoridade, e junto com esse chamado, a unção. E é isso que importa. Se as pessoas souberem o que você carrega e não se lembrarem do teu nome, esquecerem do teu nome, beleza. Sabe aquele menininho que uma vez veio aqui em casa e ele orou pela minha dor de cabeça passou? Amigo do meu filho? Cara, não lembro o nome dele, mas ele era de Deus, né? É sobre isso. Ele carregava a presença de Deus. Às vezes você vai na casa de um amigo seu que não é cristão e você percebe alguma situação que você pode transbordar. Manda ver. Não se apresente. Olá, eu sou fulano. Não precisa. Mas fala do teu Deus, fala do que Ele faz, transborda do que Ele faz. Eu quero reproduzir essa cena aqui com vocês, para vocês entenderem o que era o objetivo desse cara. Ele tinha que carregar uma capa, e era uma capa pesada. Ele tinha que pegar um... Sabe onde que eles botavam azeite? Eles botavam um chifre. Então era como se fosse um jarro, mas era um chifre de animal. E ali estava transbordando de azeite. E a unção naquela época não era assim, em nome do Pai, na testinha bonitinho. Não, senhor. Eles derrubavam azeite na cabeça. O cabra ficava com o cabelo, né? Enfim, besuntado de óleo. Não era pouco azeite, era muito azeite. Alguém que é bom de correr? Quem falou que é bom de correr aqui no Alcance Run? Eu quero um voluntário. Corajoso. Se levantem os Jeús dessa geração. Pera, você participa demais das coisas. Vem tu. Vem você. Você é bom de correr? Os vermelhinhos estão em todas. Os vermelhinhos sosseguem. Olha só. Pode subir aqui para todo mundo poder ver o que a gente vai fazer. Hã? Vermelho simboliza o sangue de Jesus, tá, gente? Só para não ficar dúvidas. Olha só. Como que é teu nome? Henrique. O Henrique vai representar esse anônimo que o Senhor usou para ir lá ungir Jeú. A gente vai colocar a capa nele. E assim, eu gostaria muito de representar de forma fiel. Eu queria ter uma capa aqui de 15 quilos. Não, peraí que a gente vai arrumar, tá? Que tem que ficar difícil. Isso. Peraí, mais equilibradinho assim, para não ficar tão difícil. E aí, eu queria um copo de azeite para dar mais emoção, só que assim, se eu sujar esse carpê, gente, meu emprego está comprometido, tô zoando. Aí a gente representou aqui, tá? Imagine que isso aqui é um copo cheio de azeite, um frasco cheio de azeite. O seu objetivo, meu amigo, é correr sem que nada caia. Nada caia. Você não vai perder no seu caminho, mas calma que você vai correr com espaço, tá? Você não vai deixar a unção cair e você não vai deixar a autoridade cair. Mas você vai correr com toda a força que há no seu ser. Combinado? Então você vai lá naquela porta daquele banheiro de pessoas especiais e vai correr para cá quando eu te disser, tá? No 3. Ó, cuida, tá? Isso é azeite, meu irmão. Então está lá
o discípulo do discípulo do discípulo do discípulo, que ninguém sabe o nome, e ele tem uma missão. Ele vai fazer todo o alvoroço ali para Jeú, vai abrir a porta e vai sair correndo. Então você vai correr o mais rápido que você puder até aqui. Lembrando, não derruba nada. Combinado? 1, quando eu falar já, tá? Aí eu podia zoar, né? Mas não vou não. 1, 2, 3, vem. Corre. Ah, não. Você pode dar mais, você pode. Eu acredito... Não, você falou que você corria, né? Tem algum problema no joelho? Tipo, eu não corro rápido. Eu tenho que correr para aguentar uma corrida maior. Eu sou um atleta. Eu vou te dar mais uma chance, tá? Atleta, porque assim, a gente pode falar muitas coisas. Agora chegou a sua hora de provar, meu irmão. Beleza? Corre rápido. Mais rápido que isso. Você consegue? Eu creio que você consegue. Não, eu que mexi. Eu mexi pro azeite dar uma... Pode pegar lá para mim. Vai dar certo. Se não der, é importante só ilustrar. Já valeu. Mas vai lá e corre com a sua força, atleta. Eu não queria dar um nome, gente, mas ele mesmo se deu um nome, né? Vamos lá, você consegue. Mais rápido que isso, tá? Vamos ajudar ele? Imagina que tem um leão correndo atrás de você, mano. E é brabo. E você não jejuou igual Daniel. 1, 2, 3, vai! Isso! Corre, meu irmão! Aê! Muito... é isso. É para isso que você nasceu, tesouro. Arrasou. Muito bom. Obrigada. Uma salva de palmas. Arrasou. Já deram, né? Eu que estou empolgada. Olha só. Caiu, gente, azeite? Pode deixar, gente. A sujeira agora vai ser educativa. Isso aí. Olha lá atrás o chão como é que ficou. Deu uma perdidinha no azeite ali, do meu amigo. E por que eu quero fazer vocês pensarem sobre isso? As pessoas não precisam saber seu nome. Elas precisam saber o que você carrega, certo? A gente já falou isso. Você não precisa ser grande. Por incrível que pareça, eu até chamei alguém que não era tão grande. Isso ajudou a gente até, né, exemplificar. Você não precisa ser grande. Você precisa ser equilibrado. É isso que o Senhor espera de você. Para você carregar a autoridade de um lado, unção do outro, e correr a corrida que te foi proposta, quem lembra dessa referência que Paulo fez? Nos foi proposta uma corrida. Porque vida com Deus não é andar devagarzinho, de acordo com a sua vontade. É andar segundo a corrida que te foi proposta. E ele correu de forma que, infelizmente, se perdeu um pouquinho de unção no caminho. E se ele corresse, de repente, mais um pouquinho, como ele falou, grandes, né, percursos, a capa poderia fazê-lo tropeçar, pesar o seu ombro e fazer cair. Então, a gente não precisa ser grande. A gente não precisa falar do nosso nome, sobre como a gente é bom. A gente precisa ser equilibrado. É isso que o Senhor espera de você. E dá para um jovem ser equilibrado? Dá para um adolescente ser equilibrado? Sim! É aquilo que eu sempre falo. Mas eu não conheço a Bíblia inteira. Conhece 50%, 70%. Vive isso com todo o teu ser e prossiga em conhecer. E você pode sim ser um jovem equilibrado que vai correr sem perder a unção pelo caminho e sem perder a autoridade pelo caminho. Filipenses 4:5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Nós precisamos ser conhecidos pelo nosso equilíbrio e pela nossa moderação. Hebreus 12. Presta atenção que esse texto é muito bom para ilustrar também isso que a gente acabou de falar. Hebreus 12, 1 e 2 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, como ele estava aqui, cheio de gente vendo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse texto de Hebreus nos diz o que a gente precisa para correr essa corrida com sucesso. Livre-se do que te atrapalha. Se esse cara resolve fazer o que Deus mandou, mas no caminho ele ia passar no mercado comprar umas coisas. Aí ele leva a mochila, aí ele lembra que o cachorro dele não fez cocô, que ele precisa levar o cachorro para passear. Aí ele leva a mochila nas costas, a capa, o cachorro segurando aqui e o azeite aqui. Gente, coisas do dia a dia, normal. Ele está em pecado? Não. Mas esse texto fala: livre-se do que te atrapalha. E também do pecado. Mas primeiro, coisas muito comuns do dia a dia. Coisas lícitas, que não são pecado e que podem te atrapalhar. Se esse querido, abençoado, sem nome, anônimo do Senhor,
está cheio de coisa, carregando o que não precisa, a missão dele seria boa ou frustrada? Seria frustrada, ia dar ruim. Vocês entendem como que a Bíblia fala nas pequenas coisas? E como que é claro aquilo que o Senhor quer de nós? O que é que está sendo empecilho para você correr essa corrida? E mais uma dica que eu amo nesse texto: perseverança e olhos fitos em Jesus. Você tem uma multidão te olhando, pessoas te olhando. Mas calma, você não está aqui para agradar eles. Não distraia com eles. Olha para Jesus. Mantenha os olhos no autor e consumador da sua fé. Então seguimos com a história lá. Deus usou esse anônimo, discípulo do discípulo do discípulo, sem nome, para ungir Jeú. E Jeú matou a miserável da Jezabel, atropelada. Uma cena épica também, 2 Reis 9:33. Ela caiu de um lugar e daí Jeú passou por cima dela. E voltando para... Lembra que a gente falou do espírito de Jezabel? Que a Jezabel não é só uma pessoa, mas um espírito, uma potestade. Olha só, numa das 7 cartas às igrejas de Apocalipse, lá em Tiatira, fala dos defeitos dessa igreja, que menciona o tolerar Jezabel como uma advertência. E aí a palavra fala, olha, a carta fala, né, a igreja, vocês têm amor, vocês são fiéis, vocês trabalham duro e tal. Era uma igreja ok. Nossa, uma igreja ok, uma igreja que tem amor. Hoje em dia, que todo mundo fala que nas igrejas não tem amor, você tem julgamento. Igreja de Tiatira tá ok. Eram fiéis, trabalhavam e aguentavam o sofrimento com paciência. Meu, o que Deus vai falar contra uma igreja dessa? Só falta ter parede preta para ser perfeita, tá zoando? Igreja de Tiatira estava ok. E sabe qual o único defeito? A única menção que essa carta fala? Tenho, porém, contra vocês que vocês toleram Jezabel. E sabe qual que é o tolerar Jezabel dos dias de hoje? Tolerar imoralidade sexual. Fazer vista grossa para pecados que ferem o coração de Jesus só para ter volume. Fica aí, não dá nada não. Deus te ama como você é e Ele te deixa como você está. Esse não é o evangelho que eu acredito. Deus te ama do jeito que você é. Mas como o nosso sábio pastor Luciano pregou no último domingo, Ele te transforma. O amor incondicional do Senhor não é desculpa para você não mudar. Porque você precisa corresponder com esse amor. Então, fazer vista grossa para pecado. Pecado de idolatria, que a gente fala muito, né, no Antigo Testamento tem muito isso, não é somente se prostrar diante de uma estátua. Ídolo é todo aquele que rouba a atenção que é do Senhor, do lugar único que é do Senhor. Pode ser o quê? O seu coração. Seu ídolo pode ser a comida. Seu ídolo pode ser alguma droga. Seu ídolo pode ser o entretenimento. Uma amizade, que é a primeira pessoa que você corre ao invés de correr para Jesus. Está ansioso. O que você pensa quando você está muito ansioso? O que você precisa? Ai, preciso comer um McDonald's. Ai, que fome que eu tô. Ai, que raiva que eu tô dessa menina. Vou comer uma barra de chocolate com ódio. Pensando em triturar o cérebro dela. Esses são os ídolos que a gente tolera hoje. Coloca no lugar do Senhor. Horas e horas e horas gastadas em entretenimento. Versus 2 minutos de Bíblia só para notificação do YouVersion sair do seu celular, sei lá. Não dá para falar que Ele é o nosso Deus aqui bonitinho no sábado e no domingo. Se segunda a sexta-feira Ele não ouve a tua voz, Ele não te conhece, Ele não sonda teu coração porque você não permite. Ai, mas Deus está vendo tudo. Esse negócio de entrar no quarto, é o maior segredo da vida cristã. Porque é você dizer, eu sei que Deus sabe o que eu estou passando, mas eu quero que Ele saiba da minha boca. Eu quero conhecê-lo também. A onipresença dEle não muda a necessidade que a gente tem de conhecê-lo. Ele sabe, beleza, mas eu quero que Ele saiba de mim. Eu quero que Ele veja o meu coração por mim mesma. Eu vou abrir para Ele. E Ele vai revelar os segredos da aliança dEle para mim. Isso não tem preço. Pode passar para o próximo para mim? O maior anseio, o maior temor de um homem de Deus deve ser apresentar-se a Deus. E a gente tem falado sobre isso aqui, sobre a gente ser sério com relação ao pecado. E não tolerar Jezabel é isso. Nós somos movidos por esse temor, por esse santo temor, de saber que os olhos dele nos contemplam o tempo inteiro. Às vezes você tem uma certa postura na frente do seu pai, da sua mãe, de alguma autoridade. E quando você está relaxado no seu quarto, sem ninguém te vendo, com a porta fechada, quem é você? Se os olhos do Senhor estão te vendo. Se isso não te dá temor. Gente, o dia que
que caiu essa ficha em mim, acho que eu tinha uns 14 anos. Falei, lascou, o que eu vou fazer se ele está me vendo o tempo inteiro? Onde que desliga essa câmera, velho? Ele me vê o tempo inteiro. Isso me encheu de temor. E é como nós cantamos, eu não tenho para onde ir. O amor dele nos cerca. Isso não é perseguição, isso é amor. E isso precisa dar esse senso de temor. E nós precisamos responder a isso com a nossa vivência. Hoje em dia nós vemos pessoas que ao invés de apresentar-se a Deus, estão apresentando os outros para Deus. Tipo, Deus, me esquece um pouco, cara. Olha a vida desse aqui. Gente, olha aqui, olha o que ele está fazendo. Ele peca assim, assim, assim. O meu pecado perto do pecado dele. É muito comum a gente ver isso na internet, nas rodas de conversa. Ah, eu sou isso, mas e você? É o tal de, estou vendo o cisco no teu olho, a trave no meu? Não. Mateus 7,5, né, que fala. Na minha adolescência, eu tinha uma amiga, vamos chamá-la de Dani. Ela era minha melhor amiga. Ela sabia. Pode catar os papelzinhos, tá? Que está começando a me incomodar. A Dani era minha melhor amiga. Ela sabia tudo de mim, eu sabia tudo dela. Ela vivia na minha casa, eu vivia na casa dela. A gente fazia rolê junto. Ela era da igreja. Ela era do mesmo grupo de teatro que eu, da mesma célula que eu. A gente vivia junto. Vivia junto. Só que assim, mesmo ela conhecendo o mesmo Deus que eu, indo na mesma igreja que eu, teve uma fase da vida dela que ela escolheu coisas que eu não aprovo. Tudo começou com o bendito namoro, com um cara que treta, cheirava treta. E eu vou falar, gente, às vezes eu falo assim, treta, vocês imaginam um marginal, um cara que não vai na igreja. O cara ia na igreja. Mas, sempre tem os mas. E eu dei minha opinião para minha amiga. Amiga, não sei. Ai, mas ele é tão de Deus. A gente se conheceu na igreja. Ai, beleza. Eu apontei ali o que eu achava que não era. A Dani sabia que eu amava ela, mas ela sabia que eu amava mais a Deus, mais do que tudo. E é sobre isso que eu estou falando. Muitas vezes você está insistindo numa amizade porque você fala assim, eu preciso ser luz nessa vida. E essa era eu nessa fase da Dani, eu queria ser luz na vida dela. Porém, ela não podia contar comigo para pecar. Me lembro muito bem do dia que a mãe dela mandou uma mensagem no meu celular, falando assim, estou tentando falar com a Dani e ela não me atende. Posso ligar para você? Falei, não, tia, ela não está comigo. Ué, ela falou que eu dormi na sua casa. Vocês acham que eu passei pano para ela? Não, tia, ela não dormiu na minha casa. Ela deve estar na casa do namorado dela. Ela estava contando com a sorte, não estava contando comigo. Ela estava contando com a sorte que a mãe dela não ia tentar ligar e que ia dar tudo certo. E a mãe dela ia esquecer daquele dia. E a próxima vez que eu ia na casa dela, ela não ia deixar nem a mãe falar comigo. Mas ela não estava contando comigo porque ela sabia que eu não ia proteger ela nisso. E essa é a amizade verdadeira. Se você tem um amigo, ou que não conhece a Jesus, ou que conhece a Jesus e está fazendo escolhas ruins, ele precisa entender que você ama a Deus mais do que você ama ele. Cara, o pecado vai te levar para o inferno. E se eu te amo, eu não vou ser conivente com isso. Ai, amiga, por favor, senão minha mãe vai me matar. Mano, você não tem que ter medo da tua mãe, você tem que ter medo de ir para o inferno. Você tem que ter medo de desobedecer a Deus. O que a tua mãe pode fazer com você? Te dar uma surra, tirar teu dinheiro? Você tem que temer aquele que pode te lançar no inferno, que é bem pior. As pessoas perderam o senso de eternidade. As pessoas acham que céu e inferno é historinha, não é. E aí, depois disso, foi dando ruim. O namoro acabou quando ele bateu nela. E daí ela me mandou mensagem. A gente estava bem afastada já. E aí volta o cão arrependido, daí a mãe acolheu de volta. Graças a Deus o pior não aconteceu. Mas assim, gente, tem algumas coisas que a liderança fareja. Vocês estavam aqui no último sábado, né? Que o meu marido falou sobre conselho. Ouça conselho das pessoas, porque a paixão emburrece. Você vê flores aonde não tem. Até no velório tem flores. Não acredite no seu coração. Ouça conselhos. Se essa menina tivesse ouvido, não, às vezes nem ouvia a mim, porque eu tinha a mesma idade que ela, não era assim tão boa conselheira, mas eu tinha um farozinho bom. Se ela tivesse ouvido a liderança dela, sobre tempo, sobre ter critério para escolher. A gente precisa ter critério para escolher quem anda ao nosso redor e principalmente com quem nós vamos nos relacionar.
Às vezes não é tempo, e às vezes se é tempo, e essa pessoa está roubando aquilo que era do Senhor, não estou falando só de pureza, não. Estou falando roubando tempo, distraindo você. Já era, não é bênção. Não precisa ser maldição para não ser bênção. Vocês estão entendendo? Só de me tirar do lugar massa que eu estou com Deus. Mano, não quero você, sai fora. Sentimento passa. Sabia disso? Passa. Parece avassalador, parece que se você não der uma chance, se você não for, aquilo nunca mais vai voltar. E se não voltar? Não era você. O que Deus tem para você não vai te afastar dele, não vai roubar o teu coração dele. Amém? Então, às vezes você está me ouvindo e algumas fichas, algumas pecinhas estão se encaixando aí na sua cabeça. Eu sei que o Espírito Santo está falando. Deixa ele guiar as suas próximas escolhas. Você pode perder seu amigo, sua reputação, você pode perder sua graduação. Você pode perder tudo, você só não pode perder Jesus de vista. O sorriso dele para vocês, a aprovação dele para vocês. Muitos adolescentes procuram a gente dizendo assim, eu estou com medo de ir para a faculdade porque lá vai ter debates, lá vai ter ateu, lá vai ter professor que levanta a bandeira de coisa que eu sei que é do capeta, e o que eu vou fazer? E sabe o que a gente fala? Você não precisa ganhar debates se a sua vida falar de Cristo. A palavra fala que o Evangelho é poder de Deus, Romanos 1,16. O Evangelho não é eloquência, o Evangelho não é ganhar debates, o Evangelho é poder de Deus. Ou seja, o que o mundo pode dar para as pessoas que estão crendo nas filosofias e no poder dos outros deuses do mundo? O que o mundo pode dar? Ele já está dando. Conhecimento, nossa, tem gente que é inteligente demais, que você não vai nem abrir sua boca para falar uma coisa que a pessoa vai te humilhar. Que dá até medo. Tem. E as faculdades estão cheias dessas pessoas. Agora, o que o mundo não tem, que nós vimos nessa cena aqui de Baal, do desafio de Elias? Poder de Deus. O nosso Deus é vivo. Então, nesses lugares onde você tem medo de parecer um crente burro, que vive em outro século, não. O seu Deus é vivo. Você crê nisso como Elias? Se você crê nisso, as pessoas verão o poder de Deus, mais cedo ou mais tarde, na convivência. Vai para a faculdade orado, jejuado, para você ver. Se Deus não começa a te mostrar um monte de oportunidade. Vai viver. Estou falando de faculdade porque é o próximo passo de vocês, ou de alguns aqui. Mas vai viver. Qualquer coisa. Um cursinho, um emprego que você arrumou, qualquer coisa. Vai para a vida, cheio de Jesus para transbordar. Pedindo para o Senhor, esfregando a mãozinha na expectativa. Deus, eu quero manifestar o teu poder, eu quero orar por algum enfermo, eu quero poder testemunhar, me dá a oportunidade de testemunhar o que eu vivo. É só isso. Uma pessoa que não sabe ler, mas que já teve contato com o poder de Deus, ela pode trazer uma multidão para Jesus, ou uma pessoa para Jesus, ou uma família para Jesus. A gente está muito preocupado em fazer nome, a gente está muito preocupado em ganhar debate. Onde que está na Bíblia que Deus nos chamou para isso, gente? Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para viver. E quando a gente vive, a gente transborda. Quem tem raiz dá fruto naturalmente. Isso é muito simples de entender. E muitas vezes a gente está focado naquilo que é complexo. A gente olha para alguém que a gente idealiza, que aquele cara, aquela mulher é tudo que eu quero ser. Mas é no simples que o Senhor se manifesta, que o poder do Senhor se manifesta. Viver por fé é viver com riscos. Pode passar para o próximo slide para mim. Como nós cantamos aqui. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A minha vida não é preciosa, não é importante que saibam o meu nome. A minha vida não é preciosa, eu só preciso que reconheçam aquilo que eu carrego. Eu só preciso ser zeloso com aquilo que eu carrego, para que não se perca. Para que as distrações não me façam deixar aquilo que é mais precioso, para carregar coisas que Deus não me pediu para carregar. Deus te dá coisas pequeninas, mas poderosas. Quantas vezes o Senhor já te deu uma palavra pequenina, mas poderosa? Você não se apegou àquilo e sabe-se lá Deus onde que está essa palavra? Em algum lugar da tua memória esquecido. Alguma promessa. Alguma música. Alguma arte. Deus te dá coisas, Ele dá para aqueles que buscam.
E muitas vezes a gente está querendo se comparar, a gente quer ser igual fulano, igual ciclano, a gente quer ser interessante. Como a gente quer ser interessante? Para quê? Para quem? Se os olhos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos vê, e Ele sabe como a gente é inútil se a gente não estiver nas mãos dEle. Sabe o que é inútil? Sem utilidade. Se você está nas mãos de qualquer outra pessoa, se tem alguém te manipulando, te usando, alguém ou algo, e você não está nas mãos de Deus, você é inútil, não serve para nada. Vai usar essa pessoa, essa coisa, vai te usar e vai jogar fora. Mas o Senhor não. Último slide. Eu estava meditando sobre flecha esses dias, e foi tão forte o que o Senhor falou no meu coração. Essa é a identidade que o Senhor tem dado para nós, como Ministério de Adolescentes. E o Senhor tem falado muito para nós. O mundo tem levantado meninos que vão ser para sempre meninos, frágeis, que não apresentam riscos. E o mundo tem levantado mulheres que, por conta da fragilidade masculina, se levantam com uma força estranha, querendo ser o que não foram chamadas para ser, e entram em colapso, porque no fundo elas só querem ser protegidas, mas elas se fazem heroínas de si mesmas, inatingíveis. E Deus me falou, mas eu escolhi flechas que não são frágeis. Eu escolhi flechas que são perigosas. Sabe aquela mochilinha onde a flecha fica, a aljava? Já ouviram esse termo? A aljava é o estojo onde fica a flecha. Enquanto ela não é lançada, ela fica nesse lugar. Então ela pode estar pronta, mas ela fica ali, na aljava. Ela não fica exposta. Da mesma forma, vocês não veem pessoas andando pela rua, por aí, com arma ou com uma faca, algo perigoso, algo cortante. A não ser no lanchão, né, que a gente está ali atrás, segurando as espátulas, as facas. Não é comum. Uma coisa cortante, uma coisa perigosa, ela fica guardada. Só que muitos de vocês estão guardados, não porque são cortantes ou perigosos, mas porque vocês estão fragilizados demais pela imagem errada que o mundo conseguiu convencer vocês de que vocês são. Você não serve para nada, você não está pronto ainda. Até mesmo seus pais, porque a palavra apresenta essa figura do arqueiro, né? Que faz o lançamento, como o pai e a mãe é esse que faz o lançamento. Deixa eu te dizer, você vai ter que muitas vezes questionar o que o teu pai e tua mãe dizem a teu respeito. Se não é condizente com a palavra, questione. Filho, você não está pronta para a liderança. Gente, desculpa, eu não quero levantar uma rebelião aqui. Mas aquilo que o Senhor falou ao seu respeito vale mais. Você vai orar para o Senhor mudar o coração dos seus pais. Ninguém aqui vai ser rebelde, sair chutando tudo em casa. Nem indo morar sozinho sem ter dinheiro para pagar boleto. Mas o coração dos reis, a palavra diz que está nas mãos do Senhor. Deus pode mudar o coração dos seus pais se Ele quiser. E você vai vencer isso em oração. Mas chega de acreditar que você é frágil, que você não está pronto. Cara, você carrega uma mensagem igualmente cortante. O que a palavra fala sobre a própria palavra de Deus? Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus não te faz carinho. Ela dói. Penetrando entre a alma e o espírito. Tem que ser muito afiada, né? Entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Essa é a palavra de Deus que você, todos vocês carregam. Ela é perigosa. E vocês não são flechas que não fazem mal a ninguém, que não fazem nada. Vocês são flechas afiadas para quê? Não é para matar alguém, é para atingir o alvo. É por isso que é perigoso. É por isso que você tem o tempo de ficar quietinho na aljava. Porque você apresenta risco. Até chegar o momento de você ser lançado e atingir o seu alvo. Tem um texto em 2 Timóteo que fala sobre nós sermos bons manejadores da palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Repete comigo essa palavra, maneja. Agora vamos falar mais uma outra palavra, manipula. Será que é sinônimo, manejar e manipular? Não, é o contrário. Sabe o que a gente tem feito? Muitas vezes a gente pega a palavra de Deus, que é perigosa, cortante, eficaz, porque ela é muito afiada. Tramontina, corte rápido é pouco. E a gente pega essa palavra e a gente não quer aprender a manejar, a gente quer aprender a manipular.
Sabe o que é isso? É você pegar um versículo fora de contexto e tentar pegar uma coisa afiadíssima, tipo uma faca, e brincar de massinha de modelar com a faca. Modelar na sua vida. Ai, porque veja, se a palavra de Deus fala isso, então o Senhor não... Mano, é a palavra toda que tem que te guiar, não é um versículo fora do contexto. É você que tem que se moldar à palavra de Deus, que é inflexível, rígida, dura, perigosa. É a sua vida que precisa ser flexível e não a palavra de Deus. E muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus, que é tudo isso aqui que eu li para vocês, e nós queremos manipular. E o Senhor não nos chamou para isso. Ele chamou a gente para manejar. E sabe quem que é bom manejador de espada? Você já viu aqueles caras fazendo esgrima? Mano, aquilo é muito perigoso. Mas eles treinam demais, todos os dias. Você acha que um cara que luta esgrima, tipo nas Olimpíadas tem esgrima? Tem, né? Você acha que ele pega de vez em quando na espada? Treina assim, ai, nasceu com dom, gente. Quando ele era bebê, ele já pegava uma madeira e fazia assim. Não precisa treinar. Ele treina todos os dias. Ele conhece aquela espada de olhos fechados. Ele sabe a velocidade, ele sabe a força, ele sabe quando precisa de reparo. A gente tem sido bons manejadores da palavra ou a gente só pega de vez em quando e não sabe nem como pegar? E eu não estou falando de gente que vai saber achar Amós na Bíblia. Isso também é legal. Saber manejar a Bíblia de papel. Eu estou falando além disso. Saber dar uma boa palavra. Saber dar uma resposta. Baseada na Bíblia e não no teu achismo. A gente está cheio de achismo. Ai, posso dar minha opinião? Eu acho. Baseado no que você acha? Fala para mim, flor de maracujá. A gente acha muito de nós mesmos. Estamos muito pouco conectados com o Deus da palavra, essa viva, eficaz, cortante. A nossa palavra não é viva, eficaz e cortante. A nossa palavra se perde no vento, porque é só o que a gente acha. Mas a palavra de Deus é essa sim, ela pode fazer por alguém aquilo que você jamais pode fazer. Então é isso que a nossa boca precisa estar cheia, não dos nossos achismos, mas daquilo que diz a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Para parecer que está acabando. O que Deus espera da gente é que a gente tenha esse zelo e esse amor pela palavra dele. Queridos, eu gosto sempre de lembrar isso aqui, porque talvez vocês não tenham noção do quanto uma Bíblia é preciosa em alguns países. Tem pessoas que não têm acesso, tem pessoas que se forem encontradas com Bíblia morrem friamente. Tem pessoas que escondem página da Bíblia dentro da boca, dentro da orelha, esconde dentro da sola do pé, porque se for encontrado vai morrer. Por que vocês acham que existe perseguição com a palavra de Deus? Porque ela é frágil, porque é perigoso. O que a Bíblia faz é perigoso, transforma vidas. E aí você tem acesso a isso. E vai ver lá no teu celular quanto de tempo que você abre o aplicativo da Bíblia. Hoje em dia dá para ver, né? Vamos usar a tecnologia a nosso favor? E quanto de tempo você usa para as outras coisas? Para meme, para grupinho, para conversinha, para marcar rolê, barará. Eu não sei você, mas esse tempo que vocês têm na adolescência, daqui a pouco não tem mais. Daqui a pouco a correria vai ser de verdade, tá? Eu sei porque eu falo com alguns aqui e falo, ih, pastor, é correria. Você não sabe o que é correria, meu irmão. Vocês têm tempo. E mesmo se não tivesse, a gente arruma tempo para o que é prioridade para nós. Mesmo que você seja correria de verdade, porque eu acredito que 3% aqui pode ser. Você arruma tempo para aquilo que é prioridade para você. Primeira coisa que você pensa quando você acorda. Última coisa que você pensa quando você vai dormir. Essas são as suas prioridades. E a gente precisa entrar nesse lugar de entender o que Deus quer de nós e de corresponder. Então você pode ter se identificado nessa história com algum desses personagens. Talvez você se identificou com Elias, que se sentiu sozinho no ministério, mesmo depois de ter visto o poder de Deus absurdamente na frente dele, através dele. Mas você está numa crise que você fala, ai, não sei. Eu estou questionando, meu coração está duvidoso. Eu estou com medo de continuar, eu estou a fim de entregar aquilo que eu já tenho, eu estou a fim de desistir. Como Elias pensou em desistir? Elias pensou em morrer. Ou você se identificou com o profeta anônimo. Porque Deus está te falando exatamente isso. Cara, não importa teu nome, não importa o tamanho do que você faça. Se você está cumprindo a minha vontade. Se esse pequeno chamado é tudo que o Senhor tem para você, vai de cabeça.
e corre sem perder a unção e sem perder a autoridade. Ou você se identifique com Jeú, que é um rei improvável, corajoso, que fez o que muitos não têm coragem de fazer. Eu sei que Deus vai levantar muitos Jeús nessa geração, que não vão ter medo de se posicionar contra Jezabel, que é o espírito de imoralidade sexual, que é o espírito de idolatria, coisas que roubam o lugar de Deus na nossa vida. Meninas e meninos, adolescentes, jovens, que vão ser como Jeú, corajosos para fazer o que tem que ser feito. E não passar pano, e não fingir que está tudo bem, só para você não perder a amizade, não perder o status, não perder a oportunidade. O que vale, gente, amizade, status, popularidade, se a gente não cumprir com o nosso chamado? Não vale de nada. Então a gente vai abaixar nossa cabeça e a gente vai orar um pouquinho sobre tudo isso que a gente ouviu hoje. Senhor Jesus, coloca temor no coração daqueles que perderam o temor do caminho. Visita, Senhor, cada um dos meus irmãos nessa noite, daqueles que estão ouvindo essa mensagem em casa. Que em nome de Jesus nós possamos voltar para esse lugar de entender o que o Senhor espera de nós. E a gente não quer, Senhor, se distrair no caminho com as propostas. A gente não quer se distrair no caminho achando que é importante que o nosso nome apareça, que sejamos alguém. Se o seu nome brilhar, Senhor, na nossa vida, então tudo valeu a pena. Se as pessoas não lembrarem quem somos, mas lembrarem do Senhor quando virem a nós. Se as pessoas, assim como no caso de Elias, através da nossa vida, virem o seu poder, valeu. Todas as coisas valeu. Valeu ficar sozinho, sem amigos. Valeu perder a nossa vida. Valeu deixar os nossos sonhos para mais tarde, para viver os teus. É isso que a gente quer, Jesus. Te agradar, colocar um sorriso no seu rosto. Senhor, aqueles que estão aqui confusos e perdidos, pensando que são aquilo que seus pais ou a voz de autoridade da sua vida diz que eles são. Aqueles que estão acreditando que o seu fim vai ser igual ao do seu pai, da sua mãe, ou de alguém da sua família, que deu tudo errado, que não realizou sonho nenhum, que não deixou legado, que não sustentou casamento. Todas essas palavras nós cancelamos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Porque o Senhor chama os improváveis, assim como na tua palavra está cheia disso. No meio de uma geração idólatra, o Senhor levantou os seus improváveis. No meio, Senhor, de um povo que estava pronto para ir para a condenação, um povo obstinado em pecar, sem arrependimento, sem temor, o Senhor levantou o teu remanescente. Havia os 7.000, havia o remanescente que não se dobrou. Então eu creio que nesse lugar vai se levantar o remanescente. Os adolescentes que não vão se dobrar, que não vão se vender, que vão ter orgulho de dizer que servem a um Deus vivo, que acreditam sim na Bíblia inteira, que a Bíblia não é uma ficção, e que vão ser zombados por isso. E daí? Vai chegar a hora em que todo olho verá, vai chegar a hora que toda língua confessará que tu és o Rei. E nós queremos ter o privilégio, Senhor, de sofrer pelo teu evangelho. Nós queremos ter o privilégio, Senhor, de ser perseguidos, sim, porque a tua palavra diz na galeria dos heróis da fé que o mundo não era digno deles. E nós queremos que o Senhor diga isso de nós. Não importa se saberão o nosso nome, mas o mundo não é digno de nós. O Senhor é digno. O teu evangelho é digno. A tua cruz é digna, aquilo que o Senhor fez. E nós olharemos para Ti e manteremos os nossos olhos fitos em Ti, Senhor, enquanto corremos essa corrida. E não vamos perder, Senhor, a nossa unção, e não vamos perder a autoridade. Seremos diligentes, seremos zelosos. Nós vamos nos desvencilhar do pecado e das coisas que nos distraem, Senhor. Nos ajuda a vencer essas coisas. Nos ajuda a destronar do nosso coração esses ídolos, Senhor. Eu quero chamar você aqui na frente que se identificou com algum desses pontos que nós falamos. Talvez você tenha corrido atrás de fazer o seu nome. Talvez você tenha corrido atrás de sonho de outras pessoas. Ou talvez, como Elias, você está no meio de uma crise ministerial e você está pensando em desistir porque você tem questionado o poder de Deus para você. Você acredita no poder de Deus para as outras pessoas, mas você não acredita que Ele pode fazer na tua vida.
Eu não sei que tipo de encorajamento que você precisa aqui essa noite, mas o altar do Senhor está aqui, simbolicamente. Isso é só um lugar físico, mas a presença do Senhor está aqui. E altar é lugar de morte, mas também é lugar de recomeço. Então venha que nós queremos orar contigo para esse recomeço não ficar para amanhã, vai ser hoje que você vai receber uma porção nova de encorajamento, de graça, de fé. E Ele também quer receber algo que você precisa entregar nessa noite. Entrega teus ídolos. Entrega para o Senhor aquilo que tem roubado o lugar dEle na tua vida. E eu tenho certeza que o Senhor vai te dar nessa noite um plano de ação. Porque talvez você escute tudo que eu estou falando e você fala, mas não é tão fácil, o que eu faço? Não é tão fácil. O Senhor quer te dar estratégias. O Senhor quer usar a boca de amigos teus aqui, liderança tua aqui, para te dar conselho. E para você saber que você não está sozinho, ainda que você se sinta, você não está. Então vem aqui para frente sem demora, que a gente quer orar contigo. A gente quer ativar de novo a fé, a gente quer ativar de novo o encorajamento em você. Não perca tempo e venha para a gente orar e encerrar juntos.